Agora, amados, o reino dos céus tem a sua própria cultura, e a sua cultura é a fé, e é importante nós entendermos a força de uma cultura. Preste bastante atenção agora, porque você precisa entender a força, o poder que há numa cultura. Talvez a cultura seja a força mais poderosa na sociedade. Aquele que controla a cultura exerce também o controle sobre as pessoas, exceto sobre aqueles que vivem uma contracultura. Agora, para entender a força dessa cultura, você precisa considerar, primeiro, que o maior desafio de uma nação é a sua habilidade de preservar a sua cultura, de proteger a sua cultura. A história, amados, nos mostra que de tempos em tempos, territórios foram colonizados por outros, e outras culturas foram imputadas a esses territórios, e pela falta de resistência, por não haver uma contracultura, essas culturas desapareceram. A história de Israel nos é um exemplo claro. Israel foi dividida depois de Salomão em 2 reinos, norte e sul. O reino do norte foi dominado pelo Império Assírio, e esse reino sobrepujou a cultura de Israel, e as 10 tribos passaram a não existir mais como entidades distintas, eles se misturaram com outras culturas. Um século depois, o reino do sul é atacado pelos babilônicos. Eles levam muitas pessoas para o exílio, só que dessa vez havia pessoas que viviam a contracultura, que não negociavam a sua cultura. Então você tem Daniel, você tem Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles permaneceram fiéis a Deus e a sua cultura, e a sua cultura não desapareceu. Em alguns casos, a cultura, na verdade, pode ser forte o suficiente para influenciar e transformar o hábito dos conquistadores. Isso aconteceu quando o Império Romano dominou a Grécia. A cultura grega era tão forte que ela influenciou a cultura romana, e a cultura grega se disseminou por aquele império em função dessa força. Então a contracultura, ela pode se tornar forte a ponto de transformar uma cultura dominante. Se você está comigo, dá um glória a Deus forte aí. Esse foi o caso na igreja primitiva. No início, a igreja primitiva foi considerada uma seita ilegal pelo Império Romano, mas aos poucos ela se expandiu tanto que o Império Romano se tornou cristianizado. E o teste da força de uma cultura está na sua habilidade não apenas de se proteger, de se preservar, mas de modificar o pensamento em vigor. E é para isso que nós fomos chamados. Nós somos uma contracultura, nós estamos sob a opressão de uma cultura diferente da nossa. Agora, uma cultura só sobrevive se ela for capaz a se opor a esse pensamento maior. Sabe o que contracultura indica? Indica que há um governo vigente paralelo, uma corrente contrária ao sistema dominante. Vou exemplificar. Hoje há países em sérias lutas pelas suas culturas, envolvidos em batalhas culturais. Enquanto famílias alemãs e francesas têm 1, 2 filhos, famílias islâmicas têm 8, 10, 12 filhos. E isso está transformando a cultura na Alemanha e na França. Por isso é campanhas Alemanha para os alemães, França para os franceses, porque a cultura está correndo risco. E sociólogos concordam que essas culturas estão seriamente ameaçadas. Agora, como corpo, como reino, nós somos uma cultura. Os primeiros seguidores de Jesus iniciaram um movimento ali, pequeno, mas contracultural ao Império Romano, que ficou conhecido como cristianismo. Esse movimento cresceu
como a massa levedada pelo fermento, a ponto de dominar sobre todo o mundo ocidental. E quando ele se tornou com a cultura desse século, quando o Império Romano assimilou o cristianismo como a sua cultura, a cultura cristã perdeu seu propósito, perdeu sua força e perdeu sua influência espiritual. Ou seja, nós sempre seremos chamados a ser uma contracultura a essa cultura vigente. A hora que a igreja começa a se misturar com a cultura desse século, ela perde a sua força, ela perde o seu valor, ela perde a sua identidade e a sua influência. Os capítulos de ouro da história da igreja foram escritos enquanto a igreja foi essa contracultura, enquanto ela atuou nesse relacionamento contracultural com a sociedade que estava inserida. Então diga em voz alta: nós somos uma contracultura. Diz isso para alguém do seu lado: nós somos uma contracultura. E qual que é o maior perigo que nós temos aqui? Um dos maiores problemas na igreja hoje é a perda de grande parte da sua essência de contracultura, porque está havendo um sincretismo cultural. E quando isso ocorre, os cristãos passam a assimilar o pensamento e a cultura desse século, e eles se tornam indistinguíveis desse mundo. E o que se ignora é um importante princípio espiritual que dita que antes da cultura há um culto. Repete isso para mim: antes da cultura há um culto. Toda cultura é originada por um culto. Então qual é o culto por detrás dessa cultura, da cultura desse século? Tudo que essa cultura dita é contrário aos valores de Deus, aos planos de Deus e à vontade de Deus para o homem. Então quem está por detrás dessa cultura? Eu posso me misturar com essa cultura, eu posso desvalorizar minha cultura em função dessa. Qual que é o nosso grande teste como igreja a partir de então? O grande teste das culturas é sobreviver a essas ameaças, a esses fluxos sociais. O que eu quero dizer com isso? A igreja precisa sobreviver a essas forças que a pressionam, para que ela não negocie os seus valores, para que ela não venha aguar o evangelho, para que ela não deixe de crer como ela precisa crer. Pedro, por que você está sendo peneirado? Porque lá na frente, Pedro, você vai sofrer pressão para parar de pregar o evangelho, você vai sofrer pressão para desistir, eles vão te ameaçar de morte, eles vão te prender, eles vão te bater, e se você não tiver a tua fé peneirada, se ela não for provada, se ela não for testada, você não terá força suficiente para manter a cultura do reino, porque a fé é a cultura do reino. Então por que eu sou peneirado hoje? Porque há uma cultura em jogo. Eu preciso, como homem de Deus, como mulher de Deus, tomar minhas posições, não negociar aquela que é a minha cultura, para que essa cultura permaneça. E é uma briga feia, porque você olha para Lady Gaga tocando em todas as rádios do planeta, defendendo uma Sodoma e Gomorra globalizada. Você vê clipe da Britney celebrando suicídio, e tanta coisa que tem sido imputada por essa cultura no coração das pessoas. Como que a nossa cultura vai emergir dessa pressão com a sua integridade intacta? Como nós vamos permanecer? Como os nossos netos vão receber um evangelho íntegro, um evangelho sem deformação, um evangelho sem contaminação, uma mensagem sem sincretismo? Como quando nós, como homens de Deus hoje aqui, assumirmos a nossa posição, nós estamos garantindo que essa cultura não será negociada. Se você crê nisso, aplauda forte ao Senhor, que Ele é santo, Ele é Deus. Agora, o que é importante nós sabermos? A cultura do reino vai prevalecer contra qualquer outra. Sempre foi assim, sempre será, é inevitável. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus disse essas palavras aqui na noite que antecedeu a sua crucificação. Ele estava preparando não só Pedro, mas todos os discípulos para os problemas, para os desafios que viriam. E aí primeiro Jesus dá uma má notícia.
Vocês terão aflições nesse mundo. Vocês terão muitas aflições e dificuldades que não estão esperando. Vão vivenciar crises, várias situações que não pediram, circunstâncias que creem que não merecem. Vocês vão participar de fatos que nunca cogitaram ter que se envolver. Vocês vão enfrentar oposição, crítica e ataque de todos os tipos. Coisas que vocês procuram desesperadamente manter unidas, vão se desintegrar, vão se fragmentar. Vocês terão problemas nesse mundo. Eu estou dizendo tudo isso, meus discípulos, previamente, para que vocês não sejam surpreendidos. Esse foi o discurso de Jesus antes da sua crucificação. Só que depois Jesus transmitiu a boa notícia. Tende bom ânimo, isso é, não surta, não entre em pânico, eu venci o mundo, eu superei os sistemas de poder, de cultura e morais da civilização humana, eu estive nesse lugar, eu venci, então tenha paz, alegre o seu coração, tenha ânimo. E aí com essa fé, esses discípulos aprenderam e nós precisamos aprender, nós venceremos a dor e a perda, e nós sairemos da peneira mais fortes, mais preparados, mais maduros e mais habilitados para representar o reino e para pregar o evangelho do reino. Se você crê, aplauda forte ao Senhor. Se você resolve ser fisicamente forte e você se matricula numa academia, adianta só você ser matriculado ou você vai ter que treinar? E vai adiantar você treinar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Quanto você vai ter que treinar para ter a sua musculatura desenvolvida? Qual que é a máxima nas academias? No pain, no gain, sem esforço, sem dor, sem ganho. E no reino é o mesmo, sem provação, sem recompensa, sem provação a sua fé não pode ser fortalecida. Diga para o seu vizinho, você pertence a um reino. Jesus veio nos apresentar esse reino, e esse reino é eterno. Esse reino é eterno. Governos vão passar, reinos dos homens vão passar, mas o reino de Deus vai permanecer para sempre.